A capital do estado amanheceu surpresa. O motivo foi uma operação da Polícia Federal, que investiga desde o ano passado a ação criminosa de um grupo que desfalcou, suspeita-se, mais de 30 milhões de reais dos cofres públicos. Foram 15 mandados de prisão, 14 cumpridos, 8 mandados de condução coercitiva, 5 cumpridos. Entre as pessoas envolvidas, vereadores, servidores municipais, empresários, agentes públicos. Qual é o limite para a corrupção? Nós temos aí 3 funcionários exonerados pelo prefeito em cargo de confiança. Isso aconteceu hoje à tarde. Mas a sensação de impunidade, ela continua. Nós temos aí, de memória nem tão distante assim, uma lembrança que ainda está na mente dos catarinenses, em especial dos florianopolitanos, a Operação Moeda Verde, que está mais ou menos no mesmo tom, na mesma grandeza, na mesma intensidade desta operação atual. A Operação Moeda Verde não deu em nada, em absolutamente nada. E agora, qual é o futuro desta operação? A Operação Ave de Rapina. É o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com, e hoje nós estamos na companhia do vereador Ed Pereira, pelo PSB, também o vereador pelo PSOL, Afrânio Bopré, e ainda aqui conosco o advogado Jorge Richard Dausch, presidente da Comissão de Moralidade Pública na OAB. Senhores, obrigado pela atenção de todos, pela presença aqui conosco no Conversas Cruzadas. Tem um oferecimento de CENG em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Tota, 40 anos, marca de credibilidade, imóveis de valor. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Queres, Natal Encantado. Compre e concorra a 5 Renault Sandero. Pois bem, nós estamos falando de 3 áreas onde borbulhou a corrupção, segundo a Polícia Federal. A primeira delas, o contrato com a empresa que opera os fotossensores aqui na cidade. A segunda área, dos eventos, a liberação de recursos para eventos, direcionamento de editais, prestação de contas. E a terceira área, a compra de projetos. Em especial, falando num português bem claro, é a compra de projetos para atender interesses empresariais. Assunto extremamente sério. Vereador Afrânio Bopré, qual é o clima hoje na Câmara de Vereadores, hein? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite, o vereador Ed, os que estão nos assistindo. Eu acho que é um clima, não é só da Câmara, é um clima da cidade, pelo que eu percebi, inclusive nacional. De perplexidade. Mais uma vez, Florianópolis entra para as páginas policiais, a Câmara de Vereadores diretamente envolvida, que pese ainda nós não possamos fazer julgamentos, mas é o início de fatos concretos. A Polícia Federal agiu e o próprio delegado disse que tem informações substantivas, ele está bastante calçado de informações. Então eu acredito que, primeiramente, a população está absolutamente indignada, e eu acho que você falou bem, Renato, que é também necessário atitudes bastante contundentes para não cair no esquecimento e tampouco a impunidade graçar. É necessário fazer com que essa investigação prospere, muita transparência, conhecer tudo o que está acontecendo. Nós estamos agora sob o efeito das primeiras informações, do noticiário que está começando, certamente muita informação ainda vai chegar ao público. Certamente temos aí gravações telefônicas comprometedoras. Isso muito provavelmente comprometedoras.
Eu acho que o que saiu hoje é a ponta do iceberg. Sim, né? Sem vai acontecer ainda muito trabalho da própria Polícia Federal, porque momento foi um momento de apuração, de investigação. Agora é um momento já processual, é um segundo momento que certamente todos nós precisamos acompanhar e exigir. Exigir de todos os setores, seja da Câmara de Vereadores, do prefeito César Souza, que hoje se manifestou, da minha maneira de entender, ainda de uma maneira muito fraca, muito tênue. Ele tem que ser mais contundente. Porque exonerou os suspeitos, né? Mas é preciso ir mais além. Né? Eu acho que ele poderia ter feito? Eu acho que foi uma bomba que estourou dentro da prefeitura. As medidas anunciadas pelo prefeito hoje, a análise dos contratos sob suspeita, a exoneração dos envolvidos e uma sindicância interna para apurar as investigações também. Eu seria mais contundente. Por exemplo, já farta a informação, também aconteceu no período da campanha eleitoral, onde a cúpula da Guarda Municipal de Florianópolis foi pega em Porto Alegre com um porta-mala com R$100 mil. E eu já tomaria uma atitude de suspender imediatamente o contrato com essa empresa. A suspensão imediata. O prefeito falou que não pode fazer isso ainda hoje e tal, que a Procuradoria do município está analisando esse caso. Mas na medida que existe um rompimento por parte da própria legalidade, aí eu peço até para o doutor Jorge também se manifestar, pela moralidade, nenhum contrato que fere a legalidade, que fere a moralidade, pode continuar como se nada fosse feito. Entendeu? Uma empresa aí continuar fazendo o seu serviço, sendo que o presidente da empresa, Renato, foi preso pela Polícia Federal. Sim, okay. Afrânio, se eu puder complementar, primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Sobre esse tema que o Afrânio citou, referente ao rompimento, nosso gabinete fez o requerimento. Falei hoje com o Executivo. Acredito que o momento, e eu não sei agora a questão jurídica, podemos ter uma atenção especial, mas eu acredito que imediatamente, devido a, vamos dizer, a polêmica que gerou esse Eliseu Kopp, que já é de anos, não é de agora, desde quando ela entrou para operar na nossa cidade, já foi uma maneira incorreta como ela entrou, foi tomada de preço, não foi licitação. Então eu acredito sim que agora é o momento do Executivo, da Prefeitura atual, romper. E a cidade tem que entender, né? Eu, pelo menos aqui, fui propositor da CPI dos radares, eu não sou contra os radares, eu acredito. Eu acho que até esse assunto está superado, né? Ser contra a favor dos radares. O meu medo é que não podemos botar isso contra... Sim. Nem que era a retirada dos radares. O critério é o contrato, a retirada dos radares. O critério é o contrato, A minha visão é que acredito que essa empresa, ela mostrou que ela, nacionalmente, ela faz parte da máfia dos radares. Ela teve um faturamento... Com participação de agentes públicos. Com certeza. Tá claro que se ela conseguiu fazer isso no município de Florianópolis e no município de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, tem, sem dúvida, onde ela está atuando, Ceará, que também ela atua, acho que ela atua... Então o senhor defende o rompimento imediato do contrato? Imediato. Acho que a maneira como ela entrou está incorreto e a maneira como ela está atuando, mesmo com esses cantos, no meu ponto de vista, está incorreto. Do ponto de vista da legalidade, do rito legal, né? Doutor Jorge Dalfi, é possível esse rompimento de contrato de forma unilateral? Tem que se pesquisar, tem que se estudar primeiro? Como é que funciona? Boa noite a todos. Naturalmente que é necessário conhecer o tipo de relação contratual que existe entre a municipalidade e esta empresa. Não é? Esses aspectos jurídicos todos devem ser analisados pela Procuradoria do município e que é quem vai orientar o prefeito. É evidente de que quando existe um ato flagrante que pseudamente atente contra a moralidade pública,
a autoridade administrativa deve se cercar de todas as medidas possíveis de imediato. É uma coisa que não se pode, realmente, como disse o vereador Afrânio, esperar desdobramentos outros. Não é? Ela tem que agir porque ela representa o interesse público. Então pode romper imediatamente. Não estou dizendo isso porque eu não conheço o contrato. Mas as medidas de investigação devem ser tomadas imediatamente para verificar, resguardar o interesse público. Isso aconteceu. O prefeito anunciou um estudo por parte da Procuradoria-Geral do município, né? Nos contratos e também nos projetos de lei, né? Mas o senhor está falando dessa operação Ave de Rapina ou está falando daquele episódio acontecido no período eleitoral? Não, mas tem relação, tem toda a relação direta. Não, estou dizendo, o vereador Afrânio se referiu que já naquele momento... Materialidade, exatamente, nesse sentido que eu estou falando. Sim, a decisão à época foi de exoneração à época, apenas, mas não se questionou o contrato. Mas eu queria, me permite aqui, doutor Jorge, só para lembrar o seguinte, na campanha eleitoral no município, um dos temas que foi bastante abordado foi fazer com que a Guarda Municipal saísse, vamos dizer, do seu contingente, o seu efetivo saísse da área administrativa e ela fosse a campo. Exatamente o que está acontecendo hoje em Florianópolis, aqueles que estão atuando na parte administrativa, burocrática, eles estão no epicentro de todo esse escândalo. Né? Então, eu mostro a necessidade, inclusive, de se também colocar a Guarda Municipal, né, dentro das suas prerrogativas e das suas funções. Hoje o que está acontecendo é uma cúpula, né, trabalhando de forma a favorecer politicamente, inclusive o diretor do IPUF, que foi exonerado, ele disse textualmente, né, à Polícia Federal, de que ele foi buscar recursos que seria, inclusive, assim, um presente para a coligação partidária. Ele deu esse depoimento. Ele disse, olha, estou levando, vai ser uma surpresa, estou levando um presente para a coligação partidária. A coligação PSD, PMDB, DEM, PRB e PCdoB. A única pergunta que também está no ar é que, por enquanto, a operação da Polícia Federal, eu não sei até que área política está da situação, como é que pode, vereador Afrânio, um agente público ser pego com R$100 mil em espécie, cash, né? Que, na verdade, com matéria, até então a CPI, agora que ela vai apurar os fatos, é saber que contrato aditivo é esse, se é do passado ou se não é, e se foi uma maneira de suborno, se não foi. O contrato é público, deve estar aí. O aditivo, existe um boato no mas se há um contrato aditivo, isso tem que ser público, né? Tem que ser público. E outra coisa, se tem que ser público. Se a empresa, né, Renato, quiser fazer uma doação de campanha, tem que registrar isso. Ela que faça. Não é Caixa 2. Faça no banco. Vai lá na agência bancária, pega o número da conta e deposita. Agora, botar no porta-mala... Aliás, o próprio, me parece, o procurador da Câmara Municipal, doutor Tony Schrein, ele falou que é uma forma esdrúxula essa de contribuição. Mas vejam, senhores, eu gostaria de aproveitar esse gancho aí partidário, contribuição eleitoral, que tudo isso passa pela reforma política, que é uma das bandeiras levantadas pela OAB Nacional a respeito da renovação dos partidos políticos no Brasil, da organização dos partidos políticos no Brasil. Depois é um tema que poderíamos explorar em outro momento. Sim. Mas é uma das bandeiras da OAB. Sem dúvida. Nós vamos para o primeiro intervalo, mas antes disso, lembrando que, claro, o programa está com as portas abertas para a Prefeitura, para todos os citados aqui, para se manifestarem, se defenderem. Enfim, a Prefeitura foi convidada para estar aqui presente, não encaminhou ninguém. Podemos repetir esse programa numa outra ocasião, enfim. O nosso caráter democrático, plural e sempre abrindo espaço para o contraditório, o que caracteriza, né, o nosso programa. Vamos para o intervalo e até já.